Irmãos, e nessa manhã eu queria continuar o nosso tema. O pastor Renato vem lendo 1 Coríntios, capítulo 13, e depois ele achou por bem que a gente deveria fazer uma série baseado no texto que ele estava lendo, e esta já é a terceira ministração a respeito desse tema, e ele fez uma transição do capítulo 12 de 1 Coríntios, muito bem feita, no domingo de manhã passado. Domingo à noite, eu quis falar com os irmãos a respeito da excelência do amor, que o amor de Deus, ou o mandamento do amor, não é um assunto só importante na Bíblia, mas é o assunto. Quando Deus quer se relacionar conosco, e a maneira como Ele se relaciona conosco, e o que Ele pede desse relacionamento é amor. Por isso, quando perguntou para Jesus qual é o principal dos mandamentos, Jesus disse que é amar a Deus completamente, totalmente, intensamente. Jesus disse para os seus discípulos a caminho do Calvário, quando ele estava naquela semana de ir para a cruz, ele reúne os discípulos e dá o seu mandamento. Não é um mandamento diferente do outro mandamento. É um mandamento com foco talvez um pouco mais amplo, maior. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Paulo diz que o Espírito Santo, quando gera fruto, o fruto que o Espírito Santo gera é o amor. Paulo disse que absolutamente nada na nossa experiência com Deus tem valor se não for mediada pelo amor. E eu concluí o terceiro ponto da minha palavra da semana passada dizendo que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer que a nossa conversão ela está ligada a um convencimento do Espírito Santo. Nos convencer que uma lógica que nós temos, nos convencer que essa lógica que nós temos, e que acreditamos ser uma lógica correta, ela precisa ser completamente trocada por uma outra lógica. Convencer é um trabalho de ideias, de convencer a sua lógica para produzir em você uma atitude de arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. Então a sua conversão está ligada à convicção que o Espírito Santo gera em nós. Eu disse no domingo passado à noite que o amor é um caminho que nos leva à maturidade, porque caminho prefigura um destino. Quando você escolhe um caminho, você está naturalmente já escolhendo um destino, sem que você pense no destino. Então, quando você escolhe uma estrada, você já está escolhendo um destino que aquela estrada está propondo. E o caminho que foi proposto para nós, que é sobremaneira mais excelente do que qualquer outra doutrina, é o amor. É um caminho. E Paulo disse que esse caminho é um caminho de progresso. Paulo não, a Bíblia disse que esse caminho é um caminho de progresso, que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo também diz, lembrando de uma palavra no Velho Testamento, que o justo vive de fé em fé. Ele tem uma fé, mas daqui a pouco ele tem um progresso na sua fé. Tem um progresso no seu caminhar, à medida que ele... Não, então a nossa experiência com o amor não é estática, ela tem progressos. Paulo fala também que nossa transformação, ela é de glória em glória. Ele também diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, com o intuito da edificação. E a edificação, de acordo com Efésios capítulo 4, é levar com que nós sejamos como um varão perfeito. Jesus é o varão perfeito. E que nós vamos ser trabalhados por Deus até que nós cheguemos à plenitude do varão perfeito. Então, é intenção da Bíblia, do Evangelho, que haja em nós esse progresso no nosso caminhar com Deus, que a gente tenha progressos
na nossa relação com Deus, e que a finalidade do caminho do amor é nos levar a parecer, a ser semelhantes a Jesus. Isso vai acontecendo aqui e tendo o seu apogeu, o seu clímax total na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar e transformar completamente tudo em nós. Disse também, só recapitulando, para terminar agora a recapitulação, que o convencimento que o Espírito quer fazer em nosso coração é nos fazer confiar que Deus é digno de ser amado completamente, porque nós não temos problemas em amar, nós temos problema em amar errado. Nosso problema é colocar amor total, absoluto, naquilo que nós não deveríamos colocar. Tem gente que coloca em dinheiro, tem gente que coloca em outras coisas, não é? É amor, mas é um amor exacerbado em algo que não é digno. Então o convencimento do Espírito Santo é nos conduzir ao mandamento principal, que é: Deus é digno de ser amado totalmente, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma. E que o convencimento do Espírito Santo é você confiar, em segundo lugar, do convencimento, do amor, é confiar que Deus ama você mais do que você possa imaginar. E Paulo fala que ele queria que nós compreendêssemos com todos os santos qual é a largura, a profundidade, o comprimento desse amor que ultrapassa o entendimento. Que quando pensássemos em um Deus que ama, esse amor não tem condições de você fazer medida dele. Até onde Deus me ama? Até onde Deus ama o ser humano? E por fim eu disse, para terminar a minha recapitulação aqui, é que o Espírito Santo quer nos convencer que o amor com o qual eu devo amar é o amor que Deus me amou. Jesus disse: Pai, eu os tenho amado com o amor com o qual tens me amado. E ele diz: permanecei no meu amor. Amem como eu vos amei, como eu te amei. Eu te amei com o amor que eu fui amado pelo meu Pai. Então, a maneira com a qual eu tenho que amar as pessoas, amar o meu irmão, amar quem quer que seja, é o amor que eu recebi do meu Pai. Então, o meu amor está muito relacionado com o entendimento que eu tenho do amor de Deus. Quem aqui já foi no mar? Quem aqui já foi no alto mar? Você já foi no alto mar. A água que está no alto mar é diferente da água que está na praia? A água que está no alto mar não é diferente da água que está na praia. É a mesma água, Júlio. Mas é mais fria, né? Mas é a mesma água. Não sei se ela, como é que é essa questão, mas a água que você está lá na profundeza do mar, no lugar mais profundo do mar, ainda é a mesma água da praia que você mal cobre teus pés. De maneira que você possa dizer, estando no mar, eu estou no mar, diferente daquele que está no alto mar. Se o seu entendimento do amor de Deus, ainda que seja amor, é um entendimento que mal cobre os teus pés, amor. Mas você vai viver com um amor no seu entendimento, que aquele amor que você acredita que Deus tem, é tudo que se possa ter. Até que você vai no mar profundo e você percebe Deus fazendo coisas com o seu amor, que você não avalia Deus. Você não concorda com Deus. Muitas vezes os discípulos, as pessoas em torno de Jesus, não concordavam com a maneira como Jesus lidava com as pessoas. Como pode ele agir assim com uma mulher pecadora, se ele soubesse que ela era assim? Então, essa foi a minha palavra da semana passada, pelo menos era isso que eu quis falar com você. O tema da minha palavra hoje, então, é: o amor é paciente. Ai, Jesus, esse tema é brabo. O amor é paciente. Você pode dizer, por favor? É o tema nosso hoje. Quero ler com você aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 30.
12:31, perdão. 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo vem falando sobre os dons, vem falando sobre como é que nós devemos nos organizar na igreja em relação aos dons. E depois ele abre um parêntese aqui, o pastor Renato já disse, eu não vou dizer de novo. E ele abre um parêntese aqui para entrar naquilo que ele diz, eu vou passar a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Capítulo 13, versículo 4. Vamos ler juntos, só a primeira palavra? O amor é paciente. O amor é paciente. O que é paciência? 3 palavras no grego que nós não encontramos no Novo Testamento para paciência. Usadas pelos apóstolos, usadas por Jesus, quando aparece a palavra paciência. A palavra grega para que foi utilizada são essas daí, ó. Macrotomia, hipomoné e epieikes. Difícil, né, essa última? Epieikes. São palavras que, quando você vai falar, quando você vai ler, quando Paulo falou sobre paciência, ora ele utilizou uma, ora ele utilizou outra, mas todas elas designam a palavra paciência. A palavra microtomia significa longanimidade, suportar com sofrimento. Nós podemos ver esse texto em Romanos 2,4, se puder colocar aí para nós. Romanos 2,4, diz assim: ou desprezas a riqueza da tua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então essa palavra tolerância, longanimidade, ele utilizou essa palavra macrotomia, que é uma atitude de você ter um ânimo longo. Que Deus tem um ânimo longo, que Deus tem uma paciência longa, que Deus demora a ficar irado. Que Deus tem uma atitude de esperar muito tempo para alguma coisa. 2 Pedro, ainda nessa mesma palavra, 3,9. 2 Pedro 3,9 foi utilizada essa palavra também. Por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pessoa pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então ali a palavra longânimo é a mesma palavra utilizada aqui em 1 Coríntios 13, que Deus tem macrotomia, que Deus é longânimo, que Deus espera muito tempo. A palavra hipomoné, ela designa um entendimento de suportar sofrimentos. Tiago 5,11. Tiago 5,11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então essa palavra paciência utilizada para Jó aí é suportar o sofrimento, suportar tempos difíceis. Último conceito aqui é epieikes. 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Esta palavra que tem a ver com abnegação, conciliação. Olha só, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, moderado, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento. Essa palavra, então, aqui nesse texto, está se relacionando a você ter essa atitude conciliadora no meio de problemas que você tenha que enfrentar. Esses 3 conceitos a respeito do que vem a ser a palavra sofrimento. A palavra que vem ver a palavra paciência. A palavra no latim, eu não coloquei aqui para vocês, perdão. A palavra no latim, que foi traduzida, a primeira tradução da Bíblia do grego foi para o latim.
Então, como foi que essa palavra saiu do grego e foi entendida no latim? Ela foi entendida como patientia. Não sei se é assim que fala, não sou bom do latim, eu mal falo português. Patientia, que é o significado de não desistir, aguentar, suportar, sofrer, permitir ser ferido, golpear. Então, é a palavra designada para o que significa ser paciente. Se a gente for escolher um assunto sobre paciência, a gente pode escolher um assunto, por exemplo, sobre como você resistir provações e manter-se leal a Deus. Isso é paciência. Perseverança, é a mesma palavra. Você perseverar, manter-se leal a Deus em perseverança, não perder a paciência. Não deixar de esperar. Não é? É esperar sem se deteriorar. Esperei com paciência pelo Senhor. É esperar o tempo certo. A vida não é instantânea. A vida não é instantânea. Nós somos acostumados com uma relação com Deus e nós transportamos para a relação com Deus e com as pessoas a nossa correria do dia a dia, principalmente nos dias modernos. Os irmãos mais velhos aqui, como Júlio, Irã, vou falar só desses dois, sabem muito bem que na nossa época, quando uma mulher queria, ou um homem, pai de família, queria comprar roupa para os seus filhos, eles não iam, nem sempre ia na loja e comprava roupa. Eles iam comprar o quê? Tecido. Ele ia lá comprar o tecido, né? E depois encontrava uma costureira, levava os aviamentos, levava tudo, né? Como deveria ser feita aquela roupa. A pessoa tinha que ir lá algumas vezes na costureira para fazer medida, fazer a prova, depois de novo umas 3 vezes ela ia para cortar isso, fazer aquilo. De maneira que uma pessoa que queria se vestir bem a sua família, ela provavelmente ia demorar de 1 mês a 3 meses para ter uma roupa nova. Hoje você olha ali e manda trazer pelos mercados livres da vida, né? Você compra, você olha ali na loja, aperta, clique, passa, sei lá, 10 minutos, está ali a roupa na sua casa, se você não quiser sair de casa para comprar uma roupa. Ou então você vai lá na loja, escolhe e você compra a roupa imediatamente. Aquilo que antigamente nossos pais e os nossos avós, e alguns de nós, tinha que demorar 3 meses para ter uma peça nova, você compra agora. O mundo dos nossos filhos é muito diferente do mundo de que nós éramos e que os nossos pais também pertenciam. Eu fiz uma conta, eu perguntei, né, fiz uma pesquisa ontem, e perguntei assim, se eu quero tomar um vinho bom, que eu mesmo produza, tá certo o português, você vai me perdoando o português, não é brabo o português, né? Concordância verbal. Que eu mesma vou produzir, lá no quintal da minha casa, quanto tempo vai demorar para eu tomar um vinho bom? Não é um vinho qualquer, um vinho bom. Aí os estudiosos estavam dizendo que quanto mais o tempo, tem o tempo de você plantar a semente, deixar a árvorezinha crescer, ela produzir uva, você pegar a uva, fabricar lá, né? Fabricar o vinho, e você depois colocar o vinho para fermentar. O processo de que, até que a uva nasça, se eu não estiver enganado, é de 2 anos. 2 anos para ela nascer. 2 a 3 anos para ela nascer. E que se você quiser tomar só um vinho, 2, 3 anos você toma um vinho da uva que você plantou na sua casa. Mas se você quiser tomar um bom vinho, então você precisa de pelo menos 5 anos. Então se você quiser tomar vinho, imagine que houve um período na história que a gente não encontrava vinho na prateleira com vidro lá bonitinho, você pega lá e leva para casa, que você deveria produzir aquilo. Então a vida, ela não é instantânea. A vida não é instantânea. Uma criança não nasce andando, falando e sendo tudo. Fiz uma outra pesquisa. Quanto tempo gasta para uma pessoa desde a sua alfabetização, se tornar um advogado? Desde a sua pré-alfabetização, quando ela vai para a escolinha aprender a colorir. Ela vai lá mais para dormir e colorir.
quanto tempo até ela se tornar um advogado? Cerca de 22 a 23 anos para ela se tornar um advogado. A vida não é instantânea. Se você quiser comer determinado fruto, você tem que ter a paciência de plantar aquilo, esperar nascer, esperar crescer, e ter paciência de que verões, invernos e todos os climas que são necessários que haja naquele país, venha sobre aquela plantação chuva, calor, inverno, verão, outono, vento, e ele vai sofrendo todas as temperaturas, até que de tanto passar durante muito tempo por todas as temperaturas, por todos os climas, por todas as estações, é a palavra que eu queria utilizar, por todas as estações, até que ela esteja pronta para dar fruto. Jesus disse, o salmista disse no Salmo 1, que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto, quando? Qualquer hora que você for no justo, o tempo todo ele tem fruto para dar, o tempo todo ele está bom para produzir. Não, ele diz que tem o tempo apropriado, e o tempo apropriado demorou talvez anos. Você acha que esse sermão eu estou pregando aqui, ele nasceu ontem, ou nessa semana que eu coloquei ele aqui? Não, eu me converti aos meus 15 anos. Muitas coisas na minha vida, até que eu chegasse às conclusões que eu tenho hoje. E para que eu chegue em novas conclusões, o Espírito Santo precisa trabalhar em mim para destruir coisas que entrou ao longo dos anos, para que eu saia de um nível de glória, de entendimento, de conhecimento, para outro. Só que abrir mão desse agora que eu tenho, o Espírito Santo precisa ser muito habilidoso, para que eu me quebrante e diga, nessa circunstância aqui, posso tirar e acrescentar esse entendimento. É assim que Deus nos transforma, é nos convencendo. Então a vida ela não é instantânea. A promessa que Deus, o chamado de Abraão, por exemplo, com quantos anos Deus chamou Abraão para fazer uma obra imensa que exigisse dele vigor físico, porque ele precisava sair de um lugar e ficar caminhando. Quanto tempo? Você é em carro, não tem moto, andando a pé muitas vezes. Porque era uma grande condição, grandes coisas, ele tinha bois e crianças dos empregados. Então não era sair assim correndo, andando, galopando no carro, no cavalo assim. Não, era trote. Às vezes o pai ia puxando aqui com a esposa no colo do cavalo, né, no ombro do cavalo, nas costas do cavalo, do camelo, sei lá. Devagarzinho, andando, dia após dia, uma noite após a noite. E Deus resolveu chamar ele não na sua juventude. Parece que estava demorando. Deus chamou ele, talvez ele tinha 70 ou mais, não sei se é 70 ou 75 anos de idade. E quando Deus fez a promessa para ele, que ia dar para ele um filho, demorou mais quase 20 a 30 anos. Quase uma adolescência, quase uma juventude. Jesus foi ser o Cristo a partir dos 30 anos. Noé demorou 100 anos, 120 anos para construir a arca. E para sair da arca, irmãos, imagine você ficar preso no elevador durante um ano. Viajando de avião, você e o Timóteo, que gosta de viajar aí para os lugares maravilhosos que tem no mundo aí. Ficar um ano num avião, sem parar. Um ano, convivendo com as pessoas, com os bichos, com os cheiros. É aquela comida, um ano. Então nós vamos lendo a Bíblia e nós vamos acreditando que na vida da igreja era milagre todo dia, era coisa que acontecia toda hora. Não, demoravam anos. As construções que Deus faz nas nossas vidas não acontecem em meia hora. Demora a vida toda. O que é o amor? O que é o amor? Do que ele é feito? Quando você pensa em amor, uma moça pensa em amor, uma pessoa pensa, eu preciso de ser amado, eu preciso de amar. O que vem à mente? Muitas vezes vem um romance, um beijo, um abraço, flores que você recebe, flores que você dá. Se a gente for pesquisar no YouTube sobre amor, eu não fiz isso, deveria ter feito.
colocasse a palavra amor no vídeo de YouTube, talvez ele ia me dar assim, ó, aquele pôr do sol, com uma música bonita no fundo, com frases, poesias bonitas de se ouvir, de se falar. Porque a gente pensa em amor em questões de Hollywood, de novela, de filmes românticos. A gente pensa amor em coisas gostosas de se sentir. A gente pensa em amor naquilo que é assim, uau! Mas quando a Bíblia retrata sobre o amor, não é esse paraíso colorido, esse mundo de faz de contas que a gente vê nas historinhas da carochinha, que foram felizes para sempre, de beijos e abraços e comida gostosa e lugares legais para se ir. O que é o amor? Eu ouço o tempo todo as pessoas dizendo que o amor não é um sentimento. Embora isso não esteja na Bíblia, mas parece que é uma verdade, mas eu diria que o amor não é sentimento, mas dificilmente alguém ama sem sentir. O amor, interessante, quando Paulo vai falar aqui sobre o amor, a primeira coisa que aparece é paciência. De que é feito o amor? O Paulo vai dizer para nós, o amor é paciente. Então, se o amor está ligado a sofrimento, ser paciente é ser alguém que sabe o que é sofrer. Paciência é alguma coisa que me faz sofrer. Paciência é sofrimento. Paciência não é uma coisa legal de se ter. Ninguém assim é maravilhoso dizer, nossa, mas como é bom ter paciência. Não, paciência é uma coisa ruim, que você tem que suportar, você tem que esperar, né? Você tem que aguentar ali aquela pessoa, o erro de alguém. Porque a paciência não tem a ver, muitas vezes aqui no texto de 1 Coríntios, o lugar para onde estou indo é sobre relacionamento. Paciência com alguém que não está pronto. Paciência com alguém que não fala bem. Paciência com alguém que não sabe muito bem o que está dizendo. Lembra que é um caminho, é como um pai que pega a criancinha, que tudo que ela sabe fazer na vida é fazer cocô, chorar e comer. Nem te abraçar ela sabe. O que ela sabe é fazer cocô, chorar e comer. Mas é uma criancinha que o pai, na sua paciência, primeiro é no colo. Não deixa nem ir para o chão direito. Mas daqui a pouco ele vai percebendo que ele precisa colocar no chão. E então esse caminho de ter essa condução até a maturidade, de segurar na mão, até o ponto que ele não precisa mais. A paciência é essa atitude de se deixar se desgastar em função de alguém. Deus é paciente. Deus é paciente. Jonas 4:10. Jonas 4:10, Deus fala assim para Jonas. Tornou o Senhor a ter compaixão. Tornou o Senhor, ele diz para Jonas. Você teve compaixão da planta que não custou trabalho nenhum para você. O qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu, numa noite pereceu. Próximo texto. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus não simplesmente pegou Nínive e matou todo mundo em Nínive. Ele escolheu um profeta, ele quis, ele teve paciência, ele deu tempo. Ele teve todos os caminhos para que aquilo não fosse destruído. Deus é paciente. Jonas ainda fala, eu sabia que tu ias fazer assim. Quando você me chamou para eu ir lá em Nínive, eu já sabia. Porque tu és um Deus de coração quebrantado e mole. Que tu tens paciência demais. Deus tem paciência demais. O irmão mais velho, quando vê o seu pai, o filho primeiro, a gente sempre é mais rígido do que com o filho segundo, terceiro e assim por diante. E o filho da velhice, então, é quase que não tem lei nenhuma para ele, né? Agora você imagina um filho que teve uma educação mais firme e vê o pai sendo muito dócil com o filho, e fala, pai, mas como é que você deixa acontecer isso? Não foi o filho pródigo que falou para o pai dele, como é que você pode receber de volta esse teu filho que gastou tudo? Não é justo você fazer isso.
Então Deus é um Deus cheio de paciência. Cheio de paciência. Salmos 86, versículo 15. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Êxodo 34, 6 e 7. Êxodo 34. E passando o Senhor por diante dele, Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. Então o que é a glória de Deus? É isso que ele estava orando. Eu quero ver a tua glória. E o Senhor pôs sobre uma penha, sobre uma pedra, e entre a pedra ele viu, e passando o Senhor por diante de Moisés, ele clamou: Senhor, Senhor Deus. O que está dizendo ali? Compassivo. A palavra clemente é paciente. Clemente, compassivo, clemente, longânimo. São três palavras parecidas. Que quando a glória de Deus está linkada a compassividade, clemência, longanimidade. Era isso que Moisés viu em Deus. Tu és longânimo. Tu és um Deus cheio de paciência. Salmo 103, 8. Diz assim: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Quem é o Senhor? O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo. Naum, esse aqui é bom ter Bíblia, né, assim, de celular que acha rápido, porque Naum não é fácil achar não. Naum 1:3. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas aquela expressão em outra versão diz assim: a ira do Senhor dura um momento, mas a sua misericórdia não tem fim. A ira do Senhor, o Senhor é tardio para ficar irado. O que é uma pessoa impaciente? É alguém que tem um estupim curto, né, que a gente fala. Qualquer coisa o cara... Deus não, Deus demora a ficar irado. Deus demora a ficar irado. Mas quando ele fica irado, ele diz que é só um momento. Mas a sua paciência não tem fim. A paciência... Tem mais textos aqui para ler, mas eu vou ficar só com esses, para a gente ir para a conclusão. A paciência é o fator que mantenedor das relações. A paciência é o fator mantenedor das relações. Quando você diz assim: eu já não aguento mais. Para mim, chega. O que você perdeu? Paciência. E quando você chega a dizer isso, o que acontece? Acabou a relação. Todas as vezes que você perde a paciência com um trabalho, você quer mudar de trabalho. Aquilo já não te satisfaz mais, aquilo você não deseja mais, você não... Acabou, supitou, foi assim para as tampas. Não é que a mãe fala com o filho: olha, eu estou por você por aqui, ó. Está por aqui, falta um tantinho só. Eu já não suporto mais, isso aqui para mim deu. A gente diz assim, né? Vou sumir de casa. A paciência é o fator que mantém as relações. Olha aqui para mim, irmãos. Para estar no corpo de Cristo, você não precisa fazer nada por outro, a não ser pregar, mas você não coloca alguém no corpo de Cristo. É Deus que coloca as pessoas no corpo. Quando ela se converte, automaticamente ela é a igreja. Mas para continuar na comunidade, a paciência nossa é que mantém aquela pessoa aqui. Ou seja, se vocês não tiverem mais paciência com a minha pregação, você vai chegar no pastor Renato e falar: pastor, pelo amor de Deus, não dá mais. Porque a sua paciência comigo é que me faz não ser salvo, mas permanecer do seu lado. Você só deixa ficar do seu lado enquanto você tem paciência. Quando você perde a paciência, acaba a relação. Eu não quero mais andar com fulano. Acabou. Já deu. Não há quem ame que não tenha que exercer paciência. Por isso, que o caminho da vida congregacional, da vida comunitária, da vida familiar, não é possível existir em harmonia
sem que você ame. E qual é a demonstração desse amor? É a sua capacidade de suportar a fraqueza. Teve um dia aqui que eu preguei para você sobre inveja. Não sei se você esteve na palavra, se você ouviu a palavra, sobre inveja. Que a inveja é alguém que é competente se comparar com alguém mais competente. Pode nascer a inveja aí. São relações de competências, de qualidades. Gente boa se comparado com a gente melhor ainda. Então você tem inveja da pessoa. Pode ter inveja da pessoa. Mas a paciência é alguém que não tem problemas, ela tem a virtude que precisa lidar com alguém que tem a dívida, que tem a culpa, que tem a fraqueza, que ainda não, pelo tempo de maturidade, não aprendeu. É você que não suporta mais barulho. Eu vi quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível. Vai ficando, o seu ouvido vai ficando mais sensível e você vai exigindo de todo mundo em torno de você que se comporte como você, que tenha os gostos que você tem, que goste das músicas que você gosta. E isso, irmãos, é assim, quanto mais velho nós vamos ficando, mais chatos nós vamos nos tornando. Por quê? Porque a gente sabe o caminho. A gente sabe que não é daquele jeito. Então chega uma moça, um adolescente, e chega lá com alguém, a gente já sabe como é. E a gente talvez não tenha a maturidade de saber que, às vezes, você não pode tomar a decisão por aquela pessoa. Então, o que é a paciência? É você conviver com essa pessoa até que ela aprenda. Mas até que isso aconteça, você vai sofrer. Com a esposa, com o marido, com o irmão. Imagine que você não goste que coloque aqui papel aqui em cima. E eu coloco toda vez o papel aqui em cima. E isso vai te incomodando. Ou a carteira, né? Quem foi que deixou essa carteira aqui? Isso não pode acontecer, sabe? E aí, talvez não pode acontecer. Quando você perde a paciência, você olha, a partir de hoje, irmão, você não vai subir mais aqui. Porque já é a 1000ª vez que eu falo para você não colocar a carteira aqui, mano. Essa é a primeira, mano. E eu não importo de você deixar sua carteira aí também. Mas eu estou dizendo o seguinte, que qual é o risco de alguém que peca, que alguém que erra, de um imaturo, de alguém que está fazendo coisas que não devia ele permanecer na comunhão? Está linkado ao amor. Se é um amor de uma água que só bate no meu tornozelo, é esse tanto de amor que eu tenho para oferecer. Mas se a medida do meu entendimento de amor cresce à medida da minha paciência. Quanto mais amor, mais eu demonstro o meu amor, porque amor é paciência. Quanto menos amor, menos paciência. Nesse sentido, Deus não quer que você tenha mais paciência. Você ouviu o que eu falei? Deus não quer que você tenha mais paciência. Eu tenho que orar para Deus me dar mais paciência. Não, Deus não quer te dar mais paciência. Aliás, Deus não quer te dar nenhuma paciência. Deus não quer melhorar você, que era uma pessoa impaciente, mas agora tem um pouco de paciência. E um pouco mais, e um pouco mais. Não, Deus não quer melhorar você. Deus, o fruto do amor não é, o amor tem paciência. O amor é paciência? Não, o amor é paciente. Ter paciência eu posso ter com o Irã e não ter com o Júlio. Ter paciência eu posso ter hoje, mas amanhã eu já perdi. Deus não quer te dar mais paciência. O caminho do amor é ensinar a gente ser paciente. É ser paciente o tempo inteiro para tudo e para todos. É que você
Você é um pouco paciente, não é que tem um pouco de paciência. Você é um pouco paciente, mas você é paciente. Como um cachorrinho que você cria e ensina ele a se comportar como um ser humano. Ele nunca vai construir um computador. Mas uma criança que mal sabe falar, à medida da paciência e da instrução, daqui a pouco ele se torna alguém extremamente capaz de fazer coisas inimaginadas da sua capacidade humana, porque ele já é um ser humano. O que Jesus quer fazer não é ensinar um pecador a ser santo. Ele quer transformar o pecador num santo, que vai aprender coisas de santo. Não é ter amor para ser paciente, é ser transformado em uma pessoa semelhante ao seu Pai, ao seu Deus, em que tem essa natureza de amor, em que o Espírito Santo está em mim, e porque Ele está em mim, eu vou produzir esses frutos do amor. Então não é melhorar que você tenha paciência, porque isso é circunstancial. Mas Ele quer te construir em algo perene, em que você seja paciente. Então não é orar, Deus me dá paciência. É dizer, Senhor, me transforme, me ensine a amar mais esta pessoa. Meu amor está pouco pelo meu marido. Meu amor está pouco pela minha colega, pelo meu irmão, pelo meu inimigo. Me ensine a amar o meu inimigo, que me faz mal e que me persegue. Porque se eu amá-lo, eu vou ter paciência. O texto não diz que o amor tem paciência, diz que o amor é paciente. Nossa luta, então, não é buscar ter. Não é uma busca para que a gente tenha virtudes. É uma busca para que nós sejamos virtuosos. Por isso Jesus não se incomodava muito, não chamava muita atenção de Jesus a aparência, mas o conteúdo, a essência, a natureza. Porque quem é bom é bom. Jesus diz que da água doce não sai água amarga. Mas se você é água amarga, não adianta ficar jogando açúcar lá. Vou jogar açúcar nessa água amarga. Não adianta tentar melhorar a água amarga. Tem que transformar. Precisa de uma metamorfose, de uma conversão. Era trevas, mas agora somos luz no Senhor. Praticamos, pois, as obras da luz. Não tem jeito de luz tentar produzir, trevas produzir luz. Ou nós somos luz e gostamos de coisas próprias da luz, ou então somos trevas. Insistir com pessoas a ser o que elas não amam ser, não gostam de ser, e elas são por medo, por constrangimento, basta dar uma oportunidade e ela vai voltar para o lamaçal. É o porco que volta para o chiqueiro e o cachorro que volta para o seu vômito. Então, nosso esforço é clamar a Deus. Como eu posso ser paciente? O texto diz, andai em amor. Andai, progresso, andai em amor. Perdoai uns aos outros. Jesus disse que um pai que é um pai, ainda sendo mau, se um filho pedir pão, não dá uma pedra, se pedir peixe, não dá uma cobra. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Como é então que eu vou me transformando, eu vou me permitindo ser transformado, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É comungar com o amor de Deus. É ter comunhão com o amor de Deus. É possível uma pessoa ter experiência com o amor de Deus e não comungar do amor de Deus. É possível uma pessoa ter a experiência do amor de Deus numa fruta que ele come, num sol, a Bíblia diz que ele dá o seu sol sobre maus e bons. De alguma maneira ele está tendo experiência com o amor de Deus, mas ele não está comungando com Deus. Sem saber, ele está tendo experiência com Deus, com coisas boas que Deus faz na vida. Muitas vezes ele sequer acredita nesse Deus. Mas o caminho que nós somos de transformação é a comunhão, é ter tudo em comum, é se permitir ser vazado, penetrado, é prestar atenção no amor, como é que Deus lida com a vida, como é que Deus ama as pessoas, como é que Deus tem paciência com as pessoas. Tem 2000 anos que ele falou que ia voltar. E ele diz, não tende a vinda do Senhor como tardia, mas o Senhor é paciente, não querendo que ninguém se perca. Talvez ele pudesse dizer, hoje não, vou esperar mais um pouquinho mais. Eu vou esperar mais um pouquinho mais. Eu me lembro quando Jesus foi batizado,
João Batista falou assim: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, não que tu sejas batizado por mim. Jesus falou essa expressão para ele assim, ó: deixe por enquanto. Nós tivemos uma dificuldade com o nosso filho. Algumas dificuldades com os nossos filhos ao longo da vida, eu e a Fabiana, com coisas que eles não entendiam, o Lucas, a Ana. Ultimamente o Lucas, eles estavam numa relação com a mãe de maneira tão difícil que os dois não conseguiam conversar sem se machucar. A minha esposa chorava, meu filho ficava no canto, e eu fui percebendo que quanto mais as coisas iam acontecendo, ia ficando ali uma relação muito difícil dos dois, de sofrimento, que um não conseguia entender o outro. E o Espírito Santo me falou lá no meu trabalho assim: o Lucas é mais importante do que aquilo que você queira que ele faça. É verdade. Eu falei, meu bem, o Lucas é mais importante do que ministério. O Lucas é mais importante do que igreja. O Lucas é mais importante, falo de igreja, de instituição, de coisas do dia a dia. O Lucas é mais importante do que escola. Então, vamos deixar algumas coisas por enquanto e vamos resgatar o nosso filho para que o coração dele não azede e aí a gente perca o menino. Sabe? É ter paciência, espera um pouquinho mais. Jesus foi curar uma mulher, não é? Na casa de Jairo, foi curar um homem, a filha, o servo, a filha de Jairo, não me lembro agora aqui. E no meio do caminho uma pessoa parou Jesus e ele pensou de certo. E agora, a cara estava aflito. Vai chegar lá, não vai resolver. A filha, Jesus não está. Você nunca vê na Bíblia Jesus correndo para chegar num lugar. Chega de boa. Vem logo, nosso irmão Lázaro está para morrer. Ah, se você estivesse aqui. Ele ficou sabendo e esperou mais 2 dias. Às vezes a gente só basta um pouquinho de tempo. Espera um pouquinho mais. Aguarde um pouquinho mais o irmão. Perdoa ele de novo. De novo, de novo. Estende a mão para ele de novo. Tente ser amigo dele de novo. De novo. 70 vezes 7 por dia. De novo, de novo, de novo. Você não seria filho de Deus hoje se Deus não tivesse compaixão de você. De novo, de novo e de novo. Você não estaria aqui na igreja, sendo discípulo de Jesus, se no seu 15º milionésimo pecado que você cometeu, Deus não perdoasse você de novo. E de novo, e de novo, e de novo. O óculos que eu vejo a vida cristã, o óculos que eu enxergo a vida cristã, é o óculos da relação de um pai com o filho. Eu sei que cada um tem história com pai e filho. A minha relação entre meu pai não foi das melhores, as mais bonitas possíveis assim de ver. Embora também não foi um desastre total. Mas a visão que eu tenho de um pai para com o filho é a minha relação com o meu filho e com a minha filha. Eu sei que Deus me ama porque eu não sou capaz de pegar a mão do meu filho e colocar na chapa quente para que ele aprenda a não roubar. O amor de Deus por mim é o pai que pega a sua própria mão e se coloca no fogo para resgatar a minha dignidade. Qual é a visão que você tem do amor de Deus? Qual é a visão que você tem da paciência de Deus? Porque não resolve ter um mar profundo se você só gosta, e eu só gosto, e tenho medo de ir para o alto mar, porque eu não posso controlar a minha vida lá no alto mar. Aqui eu posso sair e entrar, ir para aqui e para ali, mas lá no profundo mar, eu não consigo. É muito para mim. A graça de Deus não é o tamanho que você acredita que ela seja. Que eu acredito que ela seja. Irmãos, nessa manhã eu preguei para vocês sobre paciência. E eu sei que tem muitas coisas entre uma coisa e outra. Porque a gente pensa que ter paciência é deixar uma pessoa fazer o que ela queira fazer. Sem nenhuma intervenção, sem fazer absolutamente nada. Não, não é verdade. O Júlio leu aqui um texto para nós duro de ouvir. Mas maravilhoso. Você viu, irmãos? A igreja de Corinto é uma igreja muito problemática moralmente falando. Filho ficando com a madrasta, tendo relação íntima com a madrasta.
as pessoas partidárias de uma das outras, bagunça na relação da ceia, desprezo pelos irmãos pobres, arrogância. E Jesus disse: se vocês não amarem, nenhum dom que você tem vai adiantar qualquer coisa. Mas ele chega nessa igreja de Éfeso, que depois que ele lê as virtudes, ele deveria ler assim, se fosse qualquer um de nós. Que igreja, hein? Queria ser membro dessa igreja. Mas é a única igreja que ele diz assim: se você não se arrepender, eu vou remover o seu castiçal. E sabe o que é remover o castiçal? Fechar. Fidelidade sem amor é igual a esposa que é comprometida com o lar, comprometida com a casa, comprometida com a família, zelosa, honesta, trabalhadeira, faz as coisas certas. Ou aquele esposo trabalhador, honesto, correto, não trai, é fiel, mas não ama a esposa. Não gosta de segurar na mão da esposa. Não gosta de dar um beijinho no rosto da esposa. Não gosta de ficar perto da esposa. Ou aquele filho que não bebe, não fuma, não xinga, é trabalhador, mas não ama o pai. Jesus diz: eu não quero uma lealdade sem amor. Eu não quero fidelidade sem amor. Quero que você me ame. E o que é amar, Senhor? Tenha paciência. Tenha mais paciência. Espere mais um pouco. Ande mais uma milha. Se te pedir a capa, dê também a túnica. Jesus não odiou o cara que deu um tapa na cara dele. Jesus não odiou o cara que pregou ele na cruz. Jesus não odiou o cara que cuspiu na cara dele. Jesus diz: eu quero que você ame assim o seu inimigo. Se você não pode falar nada, fique calado. Ore e faça bem para quem te persegue e te maltrata. Vença o mal com o bem. Seja bondoso, misericordioso. Para com quem? Para quem faz tudo que você gosta, crendo em tudo que você acredita. Isso não é amor, irmão. Isso até o ímpio faz. Mas é você ser tolerante, misericordioso com quem não vê do mesmo jeito que você vê, não acredita do mesmo jeito. Não significa que você está concordando. Mas é dar a liberdade da pessoa existir na sua vida, existir perto de você, para que aquilo que é mais importante aconteça, a relação. A paciência mantém os relacionamentos por perto. Na paciência de pegar pela mão e conduzir até que a gente possa olhar no olho um do outro e dizer: antes eu pensava isso de você, agora não tem mais nada disso. Nós vivemos em paz. Eu quero construir minha vida em Ti, Jesus. Tu és o meu fundamento. O amor que pode transformar o mundo. Imagine se nós, nessa manhã eu não quero orar para que você tenha mais paciência. Eu quero que Deus transforme a mim e a você em alguém paciente. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção para a gente terminar a reunião. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Querido irmão, querida irmã.
não é satisfatório, não é satisfatório, não é amoroso você exigir que uma pessoa tenha a maturidade que você já tem no Senhor. E exigir que ela creia no nível que você já crê, a maturidade que você já tem. Mas essa maturidade, essa experiência de vida que você já tem, precisa ser uma espécie de um adubo em você mesmo, para que você tenha mais misericórdia das pessoas. Seja mais tolerante. Seja mais tolerante. Permita que as pessoas errem perto de você e que você tenha essa graça, essa ternura, essa bondade, essa misericórdia de ir conduzindo ao amor, à perfeição, até que todos nós cheguemos à plenitude do varão perfeito, Cristo Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as suas compaixões e as suas misericórdias esteja sobre cada um de nós, sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós tenhamos essa graça que nos transforma em gente pacientes, para o louvor da glória do nome do Senhor. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.